Isso, você vai mandar o link pra A gente gente. vai fazer um barrigo bem bacana hoje. Bem bacana mesmo. Não sei nem se já acabou. Larguei todo mundo lá. Infelizmente. Tem que responder as coisas. Depois a gente fica perdido na conversa. Eu mandei pra ele antes, cadê você? Aí agora ele botou assim, do seu lado. Naquele dia que a gente estava lá embaixo, ele passou direto. Falei, olha lá, vou pro áudio. Nem olhou, como é que vai ver? Tava na pressa, tava na pressa, acelerado. Já pode mandar o link, né? Tu manda? E a gente com o apoio lá do. Cara, a gente teve um apoio, um aporte semana passada pra marcha. O aporte foi na terça-feira, chegou na quarta, caiu. Não é brincadeira não, né? Hoje a gente foi lá no barriga se a gente consegue uma grana pro lanche. Também a gente conseguiu uma parceria boa com a secretaria que vai trazer os quilombos. Essa é uma delas. Olha, eu deixei as centrais para a companheira Ruth, porque eu não sou uma pessoa muito. Não, mas vida. teve pedido, não chegou a nada. E é legal hoje ter a participação, porque quando a gente fala assim, talvez só custa melhor ter uma boa representação, né? Por CTV, né? A gente tem que ter uma conversa porque a gente tem um atravessamento bastante delicado. Esse ano não vai ser diferente. Já está gravando, já está. Não, mas é isso. Já está ao vivo? Já estamos ao vivo já. Já estamos ao vivo, que bom. Mas a gente tem que aparar as arestas, né? Tem muitas arestas. O objetivo da nossa reunião ontem era isso, mas a reunião não aconteceu. Era encaminhar para o GT o que a gente ia pedir para nós. Mas a reunião era só Não com aconteceu. vocês? As mulheres da UGT. Mas eu tentei entrar no link. As mulheres Ela não podia entrar à frente. Eu não podia entrar Não, mas deixa eu fazer uma reunião sabia também que tinha que cadastrar, fazer planejamento, baixar não sei o quê, cadastrar não sei o quê. Mas eu acho que poderia pensar na possibilidade de marcar outra semana que vem, que aí também a gente convoca. E assim, era importante a gente fazer um ofício para os sindicatos, como é online, solicitando que indique uma mulher. Ela não está no GT, no GT Mulher. Foi divulgado. Não, o GT Mulher eu não vi, não. Foi divulgado. Eu não já divulguei. só eu coloquei lá. Foi eu que divulguei. Se eu não me engano, eu botei lá assim. Eu vi. Eu não divulguei muito, eu divulguei internamente lá. Coisa, mandei para algumas mulheres, mandei para algumas encarregadas. Só um minutinho, O finalizando pirata os chegou na compartilhamentos. reunião. Ai, esses caras chegam desesperados. Tive uma reunião agora lá no Viva Rico. Gente, eles tinham que ver. Eles ficam desesperados, tem que chamar o pedagogo, eu fico só olhando para a cara deles. Hoje a gente tem uma reunião com o Ministério da Igualdade Racial. Tivemos uma reunião semana passada. Pode começar, Léo? Pode, legal. Podemos, senhoras? Podemos? Sim. Podemos. Podemos, sim. Podemos. Para o Sérgio que eu vim prestigiar ele não veio prestigiar a gente. Pode ir para acessar. Vou botar aqui passa para todo mundo lá do Centro de Filantrópicos. Passa, porque eu já passei. Show. Que legal. Temos pessoas nos assistindo. Já. Ok. Já temos pessoas Ah. conosco. Bem, o programa ainda não começou, né? Começamos? Vai começar agora. Vamos embora. Já vai dando boa tarde, porque tem uma galera Sim, já importante tem aí. gente aqui nos assistindo. Importante, vou entrar aqui também. Eu não A conheço, gente eles já vão falando. temos pessoas nos acompanhando. Inclusive, vocês já estão sendo, ó. Amo vocês, pretas. Olhem aí. Já tem gente Quem é? que ama vocês. Nos acompanha toda semana. Às vezes está até internacionalmente. Quem É ama? o lá de São Paulo, né? Nós. Nolasco, tá ali. Nolasco, É Nolasco. parceirão.
Boa tarde, doutor Alexandre Bastos. Boa tarde, Virgínia, minha amiga. Fica nos bastidores, mas também nos acompanha até o final. Aonde o link? Boa tarde, seu Valdir. Está nos acompanhando também. E boa tarde a todas as outras pessoas que estão conosco. Podcast. Estamos começando mais um episódio do podcast FETERJ, que é um espaço de diálogo, de reflexão, de fortalecimento das lutas por direito, igualdade, justiça social. E hoje nós vamos conversar sobre a 12ª Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tinha colocado que era a 22ª Marcha, e eu quero corrigir, é a 12ª, mas daqui a 10 anos chegaremos à 22ª, com toda a força, que a gente espera que esse ato não acabe, que é um importante movimento de mobilização política, cultural e social que reúne mulheres negras de diferentes territórios, organizações e gerações para reafirmar a luta contra o racismo, o sexismo, as desigualdades e todas as formas de violência. Esse ano a marcha tem um tema que é em defesa da democracia, contra o racismo, pela reparação e bem viver. E para enriquecer essa conversa, a gente não poderia receber outras pessoas que, senão Clátia Vieira, Ana Cristina Duarte e Fátima Maria dos Santos Conceição. Clátia é vice-presidente do Cinti Filantrópicas, Ana Cristina Duarte é secretária da Diversidade Humana da UGT Rio e da UGT Nacional. E Fátima Maria dos Santos é vice-presidente do CIEMACO Rio e secretária da Mulher da UGT. Todas três integram a coordenação as três não integram? Ana Cristina e Clátia integram a coordenação da marcha. E vai compartilhar conosco e vai trazer todas as informações sobre esse ato que acontecerá no dia 26 de julho, agora de 2026, é um domingo. A marcha a concentração é a partir das 10 horas da manhã, Clátia e Ana Cristina e Fátima? Não tão cedo, porque é um domingo, no posto 2, em Copacabana. E também está conosco minha dupla de toda semana, meu vice-presidente. Posso falar? Doutor Cláudio Rocha. Dá boa tarde a quem está nos assistindo. Gente, boa tarde aí a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje é um dia especial, assim, para mim, enquanto sindicalista, enquanto tantas coisas na minha vida profissional, e social, porque às vezes a gente está aqui falando de aviso prévio, multa pelo acaso, na rescisão, diferenças de dissídio coletivo, que são assuntos sérios, mas o assunto de hoje é um assunto assim que ele é transversal, ele atinge todos os segmentos, todos os trabalhadores. Eu posso até dizer no sentido figurado, todas as convenções coletivas, todos os acordos coletivos, porque nós estamos falando hoje de situações de luta por dignidade, luta por igualdade, luta por melhores condições de vida da maior parte da população brasileira, vamos assim dizer. A gente estava iniciando esse papo aqui, e aí eu tenho que fazer só vou até me alongar só um pouquinho, porque a CRAT ela representa um sindicato dos empregados em instituições filantrópicas beneficentes e religiosas. A Fátima representa, ela é vice-presidente também do CIEMACO Rio, que inclui pessoal de ação e conservação e limpeza urbana do município do Rio de Janeiro, e ela também é dirigente da nossa federação, que abrange a ação e conservação de todo o estado do Rio de Janeiro. A Cristina faz parte do Santa Cruz, lá de São Gonçalo, que é a conservação em outras categorias. Niterói Região. Niterói Região. E é da Nacional da Diversidade da UGT. Então, estou falando com representantes de categorias profissionais, que a maior parte é composta por mulheres, e dessa maior parte é composta por mulheres negras. E eu posso até ser mais
temos saído um pouquinho. A maior parte também é composta dali, junto com essa maior parte de mulheres negras, temos um monte de gente de homens negros também, pessoas negras. Porque quando a gente fala de mulheres, se a gente conseguir a reparação das mulheres negras, a gente repara todos. Porque eu acho que a mulher negra ela é a mais vulnerável nessa luta de vocês. Então, parabenizo vocês e com certeza nós teremos hoje um podcast espetacular. Uma boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Léo. Dá boa tarde para o pessoal. Olá, boa tarde a todos. Eu queria que vocês dessem boa tarde a quem já está nos assistindo. Já temos algumas mulheres também conosco, mulheres negras. Inclusive a Patrícia botou assim, boa tarde minhas companheiras, hoje a mesa está linda. Realmente, né? Que aqui é um monte de homens, gente, que só vem homem nesse podcast. Hoje vocês estão abrilhantando a nossa mesa. Fica a dica. Né? Fica a dica? Para sempre ter pelo menos uma mulher na mesa. Para além da que está fazendo a entrevista. Fica a dica, tomar esse cuidado, a gente tem mulheres para falar de todos os pontos. Como eu estou na mesa, eu vou concordar que a mesa está linda. Sim, é melhor você concordar. Fica a dica. E aproveita aí, quem já está conosco, nos assistindo, compartilha o nosso link, envia para o maior número de pessoas. E eu queria te pedir também para você compartilhar, para você começar a nos seguir, se você ainda não nos segue nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, o @podcastfeterd, o nosso Facebook e o nosso TikTok. Agora nós estamos no TikTok também, no @podcastfeterd. E também temos o YouTube, que é a TV Feterd. Então, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, aproveita e dá uma passadinha lá e começa a nos seguir. Cláudia, dá bom dia, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Estou vindo aqui pela segunda vez. Vim na campanha do Carnaval, não, pela terceira, eu vim aqui na campanha do Carnaval, né? Isso. E eu vim aqui, peguei aí uma carona de prestigiar o meu presidente. Sérgio, estou esperando você chegar aqui para prestigiar a gente também agora. E estou aqui hoje, né, junto com as companheiras que a gente está construindo a marcha. Porque quem não está na coordenação estadual está construindo a marcha no seu município, né? O caso da Fátima que está lá com outras pretas construindo a marcha. Falei para vocês que a marcha é uma marcha construída a várias mãos. E é por isso que ela tem sido sempre um sucesso. Então, para a gente que vai poder falar um pouquinho da marcha, já quero para as mulheres pretas deixar o convite, né, para chegar lá no domingo, para engrossar. Dia 26, evidente. E bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei a hora que as pessoas vão poder ver. Para todo mundo que está assistindo e agradecer mais uma vez a oportunidade da gente poder falar um pouco o que tem a ver essa marcha com a nossa militância sindical. Sim, Cristina, o microfone é seu, dá boa tarde a quem está nos assistindo. Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente quero agradecer o convite de estarmos aqui com as minhas companheiras sindicalistas e ter a oportunidade de estar divulgando a nossa marcha, a 12ª Marcha das Mulheres Negras no Estado do Rio de Janeiro, que é um marco importante para as mulheres negras no Estado do Rio de Janeiro. E vamos juntos, vamos conversando no decorrer do nosso podcast. Fátima, o microfone é seu, dê boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde a todas e todos. Em especial, quero agradecer meu filhão que está aí, ó, Rafael, está aí assistindo, gente, não perde um. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Também agradecendo aí pelo convite, pela oportunidade, pela confiança que a coordenação da marcha sempre coloca na minha pessoa, me dá essa oportunidade de estar sempre trabalhando junto, como a nossa companheira disse, né? É um trabalho de várias mãos e eu estou sempre à disposição. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, por estar aqui e por estar participando desse evento que eu julgo de muita importância e todo ano estou presente e vou continuar também com minhas mãos, ajudando no que eu puder. Obrigada à coordenadora, às coordenadoras por estarem me convidando sempre para participar. Obrigada a todos. Então, gente, hoje realmente
Para mim é muito bom fazer o podcast com vocês, mulheres, né? Porque, como eu falei, na maioria das vezes, nas semanas, são homens. Não que não seja bom, porque a gente estava até falando para o nosso presidente, né, o Meirelles, que a gente sempre traz tema relevante aqui, e pessoas também, né? Mas assim, na maioria das vezes são homens, é difícil vir mulher, né? E hoje a gente está só com mulheres que é da gente, mulheres que é do povo, sindicalistas, militantes, né? Me corrijam, porque às vezes essas palavras elas ficam um pouquinho confusas assim para mim, mas eu tô aprendendo, gente. Daqui a pouco eu fico melhor nisso. Ah, e eu também queria pedir a você que está conosco, que está nos assistindo, para dizer pra gente de onde vocês são, de qual município você é, estado. Nós temos aqui a participação já de pessoas que acessaram um grupo VIP que nós temos, né, para fazer divulgação. Então, assim, conta aqui pra gente de onde você é, tá bom? O Nolasco é do mundo, né? Ele tá em vários lugares O diferentes. Nolasco é do mundo. Mas conta pra gente de onde você é. Eu quero dar boa tarde ao nosso diretor Wilton, que também está conosco, nos assistindo, ao nosso diretor Flávio, ao nosso companheiro Yuri, que está conosco, Ana Cristina Lessa, nos acompanha toda semana, lá de Aperibé. Boa tarde, companheira. A Isa Oliveira, ao César Roberto, DJ César Boladão. Gostaria de saber quando vai sair o dissídio dos Guardiões. Vamos falar, no momento oportuno nós vamos falar hoje, César. Rafael Prudente é seu filho, né, Fátima? É. Rafael, fica aqui com a gente, hein? Depois faz aqueles posts maravilhosos da sua mãe. Aninha Morena também, bom dia. E vamos lá, vamos seguir. Aninha Morena, do Maranhão. Do Maranhão, A Aninha está conosco. E hoje eu quero falar uma notícia do setor importante para quem é da categoria de limpeza urbana. A convenção coletiva foi registrada, já está, na verdade ela depois que é encaminhado para o Ministério do Trabalho, a gente sabe que ela já tem, né? Depois de feito o protocolo, ela já tem validade, porém ela foi registrada, já está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, se você quer ter a convenção coletiva na íntegra, acessa lá o nosso site, o www.feterj.org.br, na aba Convenções. E podemos começar a nossa conversa para vocês terem total oportunidade de falar? E deixa eu ficar quietinha, né, doutor Cláudio? Eu tô aprendendo com o doutor Cláudio a falar muito, sabia? Eu tô aprendendo com ele, Cláudia. Eu também. Eu já... A recepção foi dizer que eu falo muito, né? Eu acho bom isso. Mas, poxa... Não, mas no sentido positivo. Então... Mas as mulheres ficaram tantos anos caladas, né? Aproveitar que a gente não falou, né? É bacana também a gente saudar o Meirelles, né? O presidente da federação. O Nilson também, que é um grande parceiro, presidente. Por essa iniciativa desse espaço que é extramuros, né? Extramuros sindical. Sim. A gente tem para casa, a gente está aqui como sindicalista que somos, mas esse espaço tem recebido pessoas não necessariamente sindicalistas, mas que têm trago temas de relevância para os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito. Eu acho que isso é um avanço muito grande. E assim, falar da marcha, né, que é uma pauta, né, da sociedade civil, das mulheres negras, da sociedade civil sindicalista ou não, nesse espaço, para a gente é muito importante. Então, saudar aí a iniciativa e que as coisas boas são sempre boas de copiar. Então, deixar aqui um agradecimento para o Meirelles, por esse espaço para a gente vai poder, mais do que falar da marcha, é poder divulgar a marcha. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir até o dia 25, fazer um esforço de prestigiar, né? A gente tem convidado, é uma marcha das mulheres negras, está dito a marcha de quem é para quem é, mas a rua continua sendo pública. A rua continua sendo pública. Isso significa dizer que as pessoas podem ir, né? Mas para garantir o protagonismo das mulheres negras. Porque a gente tem dito para as pessoas não lerem para os homens. Querem ir? Mas proporcionem a ida de uma mulher também. Sabe? A gente está falando de um ato de mulheres negras.
pensado, realizado por e com mulheres negras. Então a gente sabe que tem aí uma questão crucial, que se chama o capital, o capitalismo. Então, o dinheiro não circula nas mulheres negras, a gente sabe disso. Então, a grande dificuldade do deslocamento, sobretudo quem não está na capital, é a condição de chegar. Então, a gente tem pedido muito. A questão principal é contribuir para que as mulheres negras cheguem. Então, assim, a gente está aqui falando da FETERJ, que tem um grupo de instituições, né, ali na sua base. A Cristina e Fátima vão poder falar disso, porque é a base delas. A gente não tem como correr o Cláudio vice-presidente, que tem vários sindicatos no estado do Rio de Janeiro. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pactuar aqui, companheiros, né, porque eu vou falar companheiros, porque a grande maioria dos dirigentes sindicais da nossa base ainda são os homens. A gente não está querendo tirar o tapete de ninguém, puxar de ninguém. A gente está dizendo que ainda são os homens. E dizer que nós também temos condições de estar nesses lugares, ou pelo menos estar próximo. Mas nesse momento, a gente precisava pactuar aqui que os companheiros proporcionassem a vinda das mulheres, né? Pegar aqui, a gente sabe que está todo mundo, o movimento sindical está muito sem recurso, mas o presidente sempre tem um carrinho, né? Pô, traz um carro, dá para trazer 3 mulheres ou 4, né? Então vamos pactuar isso, dá oportunidade à sua diretora, ou então alguém da base, né? Para poder participar. Então eu quero que já deixar essa provocação, Cláudio, para o GT, e também deixar essa provocação para a FETERJ. As mulheres não virão se elas não forem provocadas, as mulheres não virão se elas não forem incentivadas. Então, para a gente ter, né, um número bastante representativo de mulheres trabalhadoras, porque há de se discutir política pública, mas uma das políticas públicas fundamental para as mulheres negras se chama empregabilidade, que é uma política que a gente, principalmente as mulheres negras, estão muito sob risco. Então eu queria já deixar isso pactuado, porque se cada sindicato, né, da UGT, se cada sindicato da federação trouxer 3 mulheres, então eu não posso ir de carro, pô, proporciona a passagem dessas mulheres para elas virem, né? Valorizem essas mulheres e valorizem essa pauta das mulheres negras e reconheçam a importância que as mulheres negras têm tido desde que o mundo é mundo nesse processo de laboral, de trabalho. Ô, Kátia, como você e a Cristina integram a coordenação da marcha, como surgiu essa mobilização e quais são os principais objetivos? Deixa a Cristina falar um pouco. Bom, essa mobilização, ela surgiu lá atrás, em 2015, né? Porque como nós estamos na 12ª, é importante registrar que a gente já vem marchando há anos, né? E aí o Estado do Rio, de 2015 até as datas de hoje, não parou de marchar. Tanto que nós somos um Estado que já estamos na 12ª marcha. E essa organização e essa mobilização vem das mulheres dos territórios, ou seja, as mulheres dos municípios. Nós conseguimos contactar as pretas das regiões dos estados do Rio de Janeiro. Nós temos um processo de 3 reuniões, a participação de 3 reuniões para estar na coordenação estadual e seguir o trâmite dos trabalhos da agenda da coordenação estadual. E aí, nesse sentido, que nós temos toda essa articulação de estar dentro dos territórios regionais do Estado do Rio nessa organização. Mas, como a companheira bem falou, não é tão fácil, porque nós sabemos que tem municípios que dá para dialogar e já estão um pouco mais adiantados no processo para que essas pretas cheguem no dia 26. Mas nós temos município que as pretas estão sem nada ainda e a gente está gritando e pedindo socorro e pedindo ajuda, porque já há uma mobilização,
as pretas já estão mobilizadas, mas é preciso recurso para que elas cheguem em Copacabana. Pedimos ajuda a todos e todas para que nos ajude, para que essas pretas cheguem em Copacabana no dia 26. E qual seria, assim, por exemplo, um município que ainda está vendo essa dificuldade para que haja recursos para essas mulheres chegarem à marcha? Então, a gente tem alguns, a gente vai falar dos mais longe. É os mais Por exemplo, distantes. Barra do Piraí. Barra do Piraí. Uhum. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, É bem longe. Miracema, Itaperuna. Né? A gente está na expectativa, a gente tem algumas articulações. Mas aí eu quero repetir de novo, que eu acho que isso tem muito a ver com esse não se encontros. Aonde vocês estiverem baseados, vamos fazer um esforço, né, Cláudia? Fazer um esforço, sair daqui com isso como uma tarefa, de ligar para os companheiros, ó, pedir ao companheiro Nilson, porque isso é uma parceria. Parceria nem sempre é dinheiro, mas criar oportunidades é parceria. Então, a gente tem aonde? A gente tem Volta Redonda, e a gente tem vários outros municípios. Também passar para o Meireles, e tenho certeza que o Meireles ainda não fez o que a gente não provocou. Porque o Meireles tem sido muito solícito a tudo que a gente provoca. Então, pedir aqui, através de vocês, que acabando aqui, priorizem, né? A gente está quarta-feira, tem quarta, quinta, sexta, a gente tem até quarta-feira que vem para proporcionar. E que essas mulheres venham com a visibilidade que são mulheres sindicalistas, né? Mulheres negras sindicalistas presentes na marcha. Porque isso é importante para a gente, né? É importante para a gente fortalecer a pauta do trabalho. Então a gente teria, a gente está, por exemplo, Petrópolis está sem transporte. E eu estou falando dos lugares onde a gente tem ponta, né? Areal, Carmo, a gente está sem. Mas, engraçado, Viçosa, Minas Gerais confirmou presença hoje de manhã, né? Porque a gente... Seria interestadual. Pois é, a gente tem umas visitas, a gente tem umas articulações nos municípios, e aí pode falar assim, mas vocês estão há 12 anos, sim, 12 anos, 10 presenciais e 2 online por conta da pandemia. Porém, a esse tempo todo, a gente estava falando hoje de manhã, numa reunião de outra parceria, que as mulheres ainda têm muitas dificuldades quando voltam para o seu território, né, pautar as questões antirracistas. Porque isso é uma questão estrutural. O processo de colonização do patriarcado não passou. E no corpo das mulheres negras, nas nossas copas, como a gente chama, isso ainda é muito pesado. Então, e também dizer que a marcha não é uma festa, a marcha não é um oba-oba, a marcha é um ato. Só que gente preta faz ato de terreiro. Então, que a gente chama de aquilombamento, a gente vai para Copacabana para denunciar a situação das mulheres do estado do Rio de Janeiro. Eu não saberia o número, eu adoro números, eu não saberia dizer os números precisos, mas eu quero dizer que a gente é maioria nessa cidade e nesse estado. Mas eu sei dizer que a gente é 56% a nível nacional. E sei dizer que nós somos 28% da população brasileira, nós mulheres negras, a nível nacional. Né? Então, assim, isso já diz, né, como existe uma dicotomia, uma esquisitice, onde a maioria não é olhada nas políticas públicas como maioria. Mas não é só isso. Né? Tudo que as mulheres negras solicitam à gestão, né, elas têm dificuldade de ser atendidas. E aí é bom botar na mesa. E eu quero aqui provocar, porque acho que uma provocação traz a outra. Pós-marcha, que a gente possa falar mais isso nas relações de trabalho, né? Pós-marcha, falar as pautas que atravessam as mulheres sindicalistas. Né? Porque a gente, desde a Constituição de 88, que a gente tem um outro olhar para o movimento social, né? Então a gente está, o sindicalismo não está fazendo mais só aquela discussão do feijão com arroz, do aumento, está falando no trabalhador como um todo. Então é extra muros sindicais. Então dizer que a gente tem essa dificuldade, porque o racismo nos atravessa, né? E o racismo faz com que não dá importância, não dá o transporte, não é prioridade. A gente também pode botar na mesa aqui que a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral de 5 eleições. E aí a Amanda pode ser pica das galáxias. Mas se ela não for aliada ao poder local, ela vai ficar para trás.
Porque a história misturam tudo, porque a gente sabe que as campanhas as pessoas pisam no pescoço da mãe, né? E não é o nosso pescoço que vai ficar de fora. Então, assim, fazer um apanhado, né? Acho que Fátima e Cristina são as pessoas que podem, de repente, colaborar junto com a federação, junto com a central, de fazer esses municípios aqui todinhos. Fala dos companheiros para poder proporcionar que as mulheres venham, entendeu? Sim. É isso. Cristina, queria que vocês três respondessem o que a marcha representa para vocês. Pode falar, Cristina. Aproveita que a Kátia bebeu uma aguinha. Não, porque a Kátia, eu gostaria que vocês falassem. Eu ia mandar a Rafa dar o lá. O que a marcha representa para você, Fátima? Tá Bom, vendo? primeiramente, Parceria. boa tarde novamente e agradeço porque Tem uma coisa pra você. como convidado, na verdade, eu sou um dos braços do município a qual a minha coordenadora falou. Porque se a gente não tiver condições nos municípios, a gente não tem como chegar. Então, eu Para sou deixar aqui claro para quem está nos assistindo, é que a Fátima, ela é do município de Caxias. Então é um município um pouco afastado aqui do município do Rio, onde vai acontecer a marcha, né? Então, eu sou do Sindicato de Associação. Aqui no Rio, eu também estou articulando e tendo uma dificuldade com as nossas trabalhadoras, mulheres negras, do asseio e conservação. Mas eu estou sempre dando um jeitinho de uma forma ou de outra, de uma ou outra companheira estar presente. Do município, como a companheira falou, todo ano eu me esforço o máximo nela, sabe que, como ela disse, uma mão, uma sobe e puxa a outra, e eu estou sempre puxando todas elas, e do meu município, graças a Deus, eu tive esse apoio, tenho esse apoio, e estou trazendo as manas de lá para cá. Todo ano eu venho com ônibus lotado de lá do município, né? Venho também ajudando e fazendo com que elas entendam a necessidade de estarmos juntas, de nos unirmos num momento desse. A marcha, para mim, tem uma importância muito grande, que é o começo de tudo, é uma forma da gente ter uma esperança de que depois da marcha a gente vai ter resposta de coisas que a gente vem necessitando, que a gente vem brigando, buscando, né, para que aconteça. Eu fico muito feliz de estar dentro desse contexto. Não faço mais porque infelizmente eu não tenho condições, mas o que eu posso fazer tanto no município quanto aqui no Rio, onde é o meu sindicato, onde é a minha base, onde são os meus trabalhadores, eu tenho feito e tenho divulgado. E eu tenho certeza, porque muitas coordenadoras, elas vão me encontrar lá no local, na concentração, né? Eu venho de Guapi com ônibus, mas algumas das encarregadas estão trabalhando nisso. Inclusive, eu quero parabenizar, com a permissão de vocês, Cláudia, a nossa supervisora da FAETEC, Luceia, uma mulher negra, uma supervisora, com muita dificuldade, está lutando, e ela está trazendo de lá de Quintino também algumas companheiras que vai se juntar a gente na hora da concentração. Então, é muito importante para nós esse ato e a gente vai estar presente e vamos fazer o melhor. Posso dar uma palavrinha? Pode. Vocês fizeram algumas provocações, em especial a Cláudia, mas eu não ia falar isso em especial não. Mas que essas provocações, elas realmente foram muito bem feitas e elas merecem também ser respondidas, tá entendendo? A gente não pode deixar a coisa ficar no ar. A gente sabe das dificuldades, porque vocês fizeram um caminho inverso da maioria, tá? Por incrível que pareça, o movimento sindical ele vem de algumas distorções já ao longo do tempo, onde as pessoas caem de paraquedas no movimento sindical. A partir daquele momento que caem de paraquedas, elas vão se transformando em militantes. Vocês fizeram um caminho inverso. Vocês eram militantes
que vieram para o movimento sindical? No meu caso foi diferente, eu me tornei militante dentro do movimento sindical. Maravilha, maravilha. Então, o que acontece? Então, e essa é uma experiência diferente, porque até mesmo a sua atuação no movimento sindical, ela se diz muito mais na questão da militância de direitos, da mulher negra, de direitos das mulheres, vamos dizer assim. E aí eu tenho uma... A Kátia falou também, vocês falaram da questão financeira, que é muito importante, tá? Porque vocês estão mudando um pouco o movimento sindical. Isso já foi... Eu converso muito com a Kátia, porque eu estou com a Kátia em vários outros lugares, além da federação, do Sindicato Filantrópico. Porque antigamente, a mulher, quando ela ia para o movimento sindical, ela ia para a Secretaria da Mulher. Quando você ia tratar de uma eleição sindical, que você... Quando tinha Secretaria da Quando Mulher, tinha também é muito Secretaria da novo. Mulher, Quando você... Então, a mulher, a função dela seria a Secretaria da Mulher. A mulher vai para uma assembleia sindical, vai ser a secretária da assembleia. Tem essa... a gente tinha... E vocês são exemplos de mudança disso, né? Eu estou com uma dirigente nacional de uma central sindical, uma representante nacional. Eu estou com duas vice-presidentes de dois sindicatos de muita importância aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então vocês vieram mudando isso e merece todo apoio das entidades sindicais e das centrais sindicais. Então, quando vocês falam da questão do financiamento, e aí eu sou vice-presidente da UGT do Rio de Janeiro, aí eu não posso ficar calado nesse momento, tá entendendo? Porque na questão da federação, o Meirelles está aqui pertinho, deve estar assistindo, ele vai se posicionar, mas eu acho que a gente deveria, então, de forma urgente, entrar em contato com as entidades. Por exemplo, a Ana, qual é o nome da menina de Apiribé? Ana Cristina Lessa. Ana Cristina Lessa, ela colocou assim, ó, envie contato, parceria fundamental. Ela é de Apiribé, tá entendendo? Seria uma honra se ela viesse. Seria uma honra. Então, E ela é do movimento sindical também. Show. Então, eu acho que a UGT hoje, ela tem que tratar com a máxima urgência de contactar todas as suas entidades sindicais filiadas para que elas possam, de uma forma mais objetiva, apoiar essa marcha. Falar da importância das mulheres da mulheres virem. Então essa é a minha colocação. Então acho que a gente sai daqui, Kátia, Fátima e Cristian, esse compromisso da UGT do Rio de Janeiro, entrar em contato com todas as entidades sindicais filiadas e pedir o apoio para a marcha, em especial para que possam trazer suas dirigentes, se tiver, o trabalhador. A marcha é no dia útil, não é isso? Não, domingo. Dia 26 é domingo. Domingo, Copacabana. Cláudio passa por lá para dar uma olhada, nunca foi. Olhar da calçada sem interferência. Mas aí, então, hoje você mudou o meu pensamento. É domingo. Porque, mas eu vou fazer uma referência. Teve uma marcha que eu queria ir, aí disseram assim, você não vai poder participar da marcha. Eu não entendi, porque eu não poderia participar da marcha. Eu falei assim, o que eu vou fazer em Copacabana para uma marcha na qual eu não vou poder participar da marcha? E de bate-pronto eu fui muito triste com relação, eu não entendi o porquê que eu, que quero apoiar a marcha, não poderia participar da marcha. E aí hoje veio, já tinha vindo para mim antes essa explicação, mas hoje veio essa explicação, é bom a gente tornar ela pública. Não é que nós, homens, brancos, amarelos, pretos, não é que nós, mulheres brancas, amarelas, não possam participar da marcha. Não é isso. Poder participar da marcha, a gente pode chegar lá e caminhar junto, caminhar próximo. Mas nós temos que entender que o protagonismo é da mulher negra hoje. Acho que essa é a compreensão, né? E aí eu quero pegar uma carona, que é importante a gente registrar aqui, em relação aos companheiros sindicalistas. Não estou falando da UGT, não, estou falando também. Agora menos, porque eu acho que com a chegada da Cristina, da Fátima e a Cristina muito por dentro, a gente conseguiu dar uma segurada nisso que a gente tem falado. É uma prática, na Marcha Nacional ano passado, a mesma coisa. É uma prática do movimento sindical, sobretudo das centrais sindicais. Aí eu quero mandar esse recado direto para os companheiros dirigentes e que têm poder de caneta das centrais sindicais. Todas as centrais. Economizar caminho para gente. A marcha
se a gente estivesse aqui numa mesa de audiência, ele ia dizer, o caput já diz. O caput disse que a marcha é das mulheres negras. E aí o que a gente sempre se aborrece, não vou dar o nome aqui das centrais, a gente sempre se aborrece, é que na marcha levam suas bandeiras e não fazem referência a nenhuma mulher negra, sabe? Central tal, mulheres negras da Central X, não é? Dá nome, identifica essas mulheres. Não, isso não acontece. Leva lá o seu material sequinho da Central. E o pior, quando ainda levam os homens para segurar bandeira, balões e faixas. É uma briga e a gente diz o seguinte, não pode, democraticamente falando, não pode. Essa marcha é uma marcha das mulheres negras. O que as centrais precisam fazer é isso. Porque eu falei direto aqui com a UGT, porque você está aqui. Mas a gente precisa ampliar isso para todas as centrais. Entendeu? E dizer, ó, sabe aquela mana que está lá em Peribé? Certamente, se ela só virar, se ela tiver um apoio. E o apoio está quase sempre, numa grande maioria, estacionado na questão do deslocamento. Né? E de ter minimamente um lanche para que essa mulher... Não é um apoio caro. Pois é, não é um apoio caro, é um apoio político de fortalecimento. A entidade não vai quebrar. Pois é, então assim, não dá naquele dia para você, desse domingo, não vai almoçar com a sua mulher, empresta o carro para trazer 3, 4, que seja, entendeu? Então assim, deixar aqui isso, Cláudio, porque quando você entende, as centrais são extremamente bem-vindas. Por onde? Pelas secretarias da diversidade, pelas secretarias das mulheres e fazendo referência às mulheres negras. Precisa gastar dinheiro com essa marcha. Precisa ter uma faixa, mesmo que permanente, para dizer... Vou falar da nossa casa, né? UGT, mulheres negras da UGT presentes na marcha das mulheres negras. Isso é um material permanente, então você vai gastar uma vez, certo? E aí não dá, é impossível que a gente queira, dizer mesmo. É muito chato a gente ter que ficar falando com os companheiros, dá pra você sair? Porque assim, é um raio, é uma desgraça que a gente não consegue entender esse feitiço que esses homens têm, alguns homens, algumas mulheres não negras também. Mas, por exemplo, a gente está lá no microfone, o povo, a gente vê, os homens ficam assim babando, tipo assim, eu preciso falar, eu quero que esse microfone é meu. Não é, ali não é. Ali quem dá o tom somos nós, mulheres negras. Então, falar para casa, a gente está falando para dentro, para falar para fora. E a gente pode extrapolar a marcha das mulheres negras para dizer para os companheiros, dê voz, as mulheres negras podem sentar numa mesa de negociação, sim. As mulheres negras têm contribuições para dar. E teria muito mais se fosse empoderada pelos companheiros. E quando a gente empodera uma mulher negra, a gente não está colocando a nossa cadeira no risco. A gente está somando, a gente está ampliando a discussão. É isso, então, assim, para mim, hoje, aqui, fundamental a gente poder falar isso, porque é para além da marcha das mulheres negras, entendeu? É para além. Às vezes a gente faz uma conversa na UGT, o companheiro não pode vir, porque a gente sabe que os dirigentes, né, tem vários... Mas ele é incapaz de proporcionar que vá uma mulher. E aí eu estou até ampliando um pouco. Para que essa mulher possa estar lá, tá bom, se ela não vai falar dessa vez, ela vai ouvir e vai levar, né? E a marcha é esse lugar, sabe, Cláudio? É dizer que você pode ir, até porque a gente precisa estar lá para ver quais são as demandas, para a gente trazer para as nossas pautas cotidianas. E para além de caminhar, ao final da marcha, tem um grande terreiro, tem um grande quilombo. E no quilombo todo mundo é bem-vindo, né? Então, porque a marcha é o ato, onde a gente denuncia a situação das mulheres negras, a gente denuncia o racismo, a gente diz que precisa ser pela esquerda, mas precisa ser por uma esquerda antirracista, certo? A gente diz que não dá para apoiar nesse contexto o opressor. Não vem a mulher preta aqui me dizer que vai furar bolha, porque não vai furar. A gente não está furando. A gente tem nesse congresso
a maior provocação para as mulheres negras. Esse Congresso resgatou, botou em cima da mesa por uma mulher, uma senadora, que é a redução da maioridade penal. É sobre os nossos filhos, é sobre os nossos filhos, é sobre os nossos jovens. São eles que serão os alvos, né? O Brasil, pelo olhar de meia dúzia de muita gente daquele Congresso, quer encarcerar a gente preta aos 14 anos. Então, não conseguem fazer política pública e ficam fazendo esses puxadinhos racistas e perversos. Então, é isso que a gente quer dizer. Né? A marcha ela não está solta, ela é um ato. E aí ela vai reverberar por todos os lugares. E central sindical. Se a gente fala de trabalho, o que não é trabalho? A gente está com um Estado que investe no tal trabalho informal e a gente ainda tem trabalhadores e trabalhadoras que defendem isso. Nós passamos a vida brigando para ser CLT, para ter direitos, para a gente não morrer trabalhando. Então a marcha traz tudo isso. E se as sindicalistas, já tem as sindicalistas, tiverem lá, as pautas virão para dentro da marcha e depois se tornarão pautas de atuação. Exatamente. Falei muito, desculpa. Não, perfeita. Eu fiquei até arrepiado aqui com a sua fala. Não tem nem espaço pra gente falar, porque ela realmente fala. Mas eu tenho que falar aqui, porque vocês sabem que eu, em nome da UGT, eu ocupo a presidência do Conselho Estadual de Emprego e Renda. E a nossa pauta da mulher negra, a gente fala de empregabilidade. Tá? A gente fala dessas conquistas que o movimento sindical teve ao longo dos anos e que hoje as pessoas querem jogar fora. E aí não tem como não falar um pouquinho de política, mas rapidamente. Eu tive notícia hoje que mudou a subsecretária de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. Vai mudar, vai ser uma nova subsecretária. E você sabe que nos últimos 3 anos nós tivemos 9 secretários de trabalho no estado do Rio de Janeiro. 9. Isso? 9. Não tem como trabalhar. Então a Secretaria de Trabalho hoje, ela é um fundo de quintal, onde parece que coloca ali pessoas que vão estar, é só um pequeno trampolim, tá entendendo? Como se fosse uma pequena geladeira, vamos dizer. Não tem como construir uma política. Como é que você vai, no estado do Rio de Janeiro, construir uma... Inclusive eu fiz esse questionamento hoje para o pessoal da bancada dos trabalhadores da Progressão. Como é que a gente vai construir uma política pública de emprego e renda no Rio de Janeiro, tá? Se você tem um rodízio constante no comando da Secretaria de Trabalho, você não tem uma continuidade. Aí a gente coloca o seguinte, sem qualquer eufemismo, se fica ruim para o cara pálida, imagina para a mulher negra. Imagina para a mulher negra. Num estado onde as pessoas, muita gente não acredita na questão da reparação. As pessoas, eu não devo nada para ninguém, as pessoas levam, eu não devo nada, eu tenho que reparar o quê? É inacessível. Onde as pessoas não acreditam no racismo estrutural, entendeu? Então, o de vocês é muito grande. Eu queria deixar aqui já uma pergunta para o final, que é para dar tempo de vocês fazerem uma reflexão. De fazer uma espécie isso. Isso aí não existe. Fazer até o final. Qual é a sensação de vocês, se vocês são mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, então quase toda mulher, né? Aí a gente fala, mas só o fato de ser mulher, a pessoa já tem uma carga ali excessiva. Qual é a sensação de vocês, mulheres negras? Isso é chato pra cacete. Qual é a sensação de vocês, mulheres negras, de você olhar para trás? Você faz, mas você olhar para trás, você vê, ou você, Cristina, você olhar para trás e você vê as conquistas que vocês já obtiveram, tanto as conquistas pessoais, na militância, e ao mesmo tempo você olhar para frente e ver que falta coisa pra caramba ainda para ser conquistada. A Domenica fez uma fala aqui, que da 22ª, tinha contado 22ª, que vai ser daqui a 10 anos. Eu ia fazer uma fala na hora, quem sabe até lá a gente não precisa mais da marcha. Mas eu vi que a minha fala, na verdade, era ser uma coisa utópica,
Porque o andar da carruagem, nós vamos ter a 22ª, vamos ter a 23ª, vamos ter a 20ª. Então a minha provocação é essa. Qual é a sensação que vocês têm de olhar para trás de tudo que vocês já conquistaram, todas as vitórias, então você olhar para frente e falar, pô, ainda falta coisa para caramba. Há um desânimo, há um fortalecimento. Como é que vocês se sentem? Mas isso é para o final, nas considerações finais. Posso falar a participação dos nossos ouvintes? Pode. Olha, nossa expectativa, para ver se Sim. o povo não desligou. Agora não liga o povo não. Aproveita e compartilha o link, envia para os amigos que a gente ainda não chegou ao final. A gente ainda tem um pedacinho um tempinho de papo aqui. Dá boa tarde ao nosso companheiro Sandro, nosso diretor. Aí o seu Novaes colocou, mulheres negras sofrem desigualdade dentro da desigualdade, ou seja, por ser mulher e por ser negra. Como vocês enfrentam isso? A Patrícia Souza nos dando boa tarde. A Virgínia colocou, como é maravilhoso ser representada. Protagonismo total de construção e transformação social. Aí ela disse que ela estava no Rio de Janeiro ligado. Aí vamos lá. A Ana Cristina Lessa colocou, mulheres que ocupam espaço de poder merecem todo o nosso respeito e reconhecimento. A Rosilene Torquato, de Mesquita. Isso. Parabéns, né? Parabenizando a gente, aí convidando as mulheres para irem à marcha. A Nilma Cieira colocou, acho que é homem, Nilma Cieira. Aí a Rosilene botou que as mulheres precisam de ajuda, transporte e alimentação para as mulheres e seus filhos, porque realmente isso, né? Às vezes as mulheres não vão ter com quem deixar os filhos também, e aí vão levar os filhos e é até bom também que levem, né? Com certeza. Pra já entender... Nenhuma mulher deixa de fazer nada porque tem filhos. Isso. Filhos não é problema. Sim, e também os filhos precisam começar a entender também as realidades da vida, né? É isso. E o seu Nolás colocou, mulheres negras são responsáveis por 30% dos lares, maior índice de desemprego e enfrentam um salário menor. Vocês têm um desafio razoável e os líderes sindicais também têm um papel importante. Né? Aí a Ana Cristina colocou que era para a gente enviar o contato, o Eduardo Barreto nos dando boa tarde, dizendo que o bom debate, Antônio Nascimento também. Vamos lá. A Ana Cristina Lessa botou Lula presidente de novo. A Rosemary de Campos também nos dando boa tarde. E a Ana Cristina colocou assim, é a esquerda que defende os negros, os pobres, os LGBTs, a educação, a saúde, os servidores públicos e os serviços públicos. Vamos derrubar a direita. Elvira dando boa tarde, toda semana conosco, e a Maria Simões também nos dando boa tarde, e o seu Lino também nos dando boa tarde a todos da mesa e todos que estão nos acompanhando. Então vamos lá. Aqui para a primeira pergunta lá do seu Nolasco, falando sobre como vocês enfrentam, né, as desigualdades dentro. Aqui, mulheres negras sofrem desigualdades dentro da desigualdade, ou seja, por ser mulher e por ser negra. Como vocês enfrentam isso? Quem vai responder de vocês três? Não, fala aí, Cristina, fala também. Fala, Cristina, como Fala o que dói no nosso couro. Aham. A gente, assim, desde tempos, né, que hoje é muito declarado por conta de várias ações. E uma dessas ações é a 12ª Marcha. A desigualdade, é o racismo, a homofobia. Nós estamos vivenciamos ainda aquela estrutura do racismo estrutural. É muito difícil, como você mesmo falou agora há pouco tempo. Tem pessoas que acham que não precisamos de reparação. Que lá em 1888, quando foi assinado libertação dos escravos, fomos libertos, mas não nos deram dignidade, não nos deram trabalho, não teve uma cláusula para trabalho, não teve uma cláusula por social, simplesmente
colocaram a gente na rua a mercê. Então, se pega o ser humano que fomos nós, fomos escravizados, joga a gente na rua ao léu, aí quando chega nos dias de hoje, as pessoas ainda têm a coragem de dizer que nós não precisamos de reparação. Então, assim, os nossos ancestrais, os ancestrais dos nossos ancestrais, vivenciaram toda essa discriminação, todo esse racismo. E nós, coube a nós hoje, né, como há anos atrás, estarmos na luta. Lutar para que a gente consiga um mínimo. Porque nós não conseguimos 1/3 do que a gente merece na nossa reparação. Tem um detalhe aí, só fazer uma... No outro dia eu estava fazendo uma conta e eu fiquei assustado. Porque a gente fala da libertação dos escravos e parece que isso aconteceu há séculos. Aí eu estava pensando, o meu falecido avô nasceu em 1911. A minha falecida avó nasceu em 1917. Aí eu parei para pensar, rapaz, o pai do meu avô viveu no tempo da escravidão. O pai da minha avó, né, os meus bisavós viveram no tempo da escravidão. Para a gente ter essa noção de tempo, porque na verdade, quando a gente tem a libertação dos escravos, nós estamos na verdade em uma situação de abandono, né? Sim. E as pessoas não têm noção qual é o tempo que você precisa para recuperar uma família da situação de abandono numa sociedade capitalista, né? Então, eu falo, gente, vocês não têm ideia, vocês estão falando como se a libertação dos escravos tivesse ocorrido há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Essa sensação mesmo que as pessoas têm. As pessoas têm essa sensação. Porque perpetua, né? O processo de escravização perpetua. Um outro modelo, mas perpetua. Exatamente. Mas se você tem um processo que se iniciou há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, você já tem um tempo de maturação, de transformação da sociedade. Mas estamos falando de... Foi logo ali. Foi logo ali. Então, A gente está falando de escravização, Cláudio, junto com o capitalismo. Exatamente. Você está entendendo? Eu sempre digo que um se alimenta do outro. E aí a gente precisa até, a gente tem até um entendimento, a gente precisa entender até às vezes umas manas pretas que são cooptadas pelo capitalismo. Exato. Mas cooptada, ele não tem culpa não, sabe? Porque assim, porra, quem não quer ter um carro bacana, quem não quer ter uma casa bacana, boa, quem não quer ter boa, alimentação garantida, pelo menos. Quem é que não quer acordar e falar assim, hoje eu não preciso escolher qual a conta que eu vou pagar? Quem é que não quer também usufruir, né, das provocações do capitalismo de forma positiva? Quem é que não quer? E às vezes esses caminhos nos levam a nos ligar a pessoas, né, que está resolvendo o meu problema, mas que está escravizando todo mundo. A gente precisa pensar isso, né? Mas eu entendo perfeitamente. A gente teve uma reunião essa semana com um agrupamento. Não, a gente não está podendo ajudar. Eu falei, gente, vocês não têm vergonha? Tá sentado nessas cadeiras e vir falar pra gente que não pode ajudar. Eu até quero entender. Então vocês já começam a reunião, a gente, olha só, a gente está aqui porque é nosso emprego. E vai estar tudo bem. Porque a gente faz um monte de coisas sem vulnerabilizar o emprego de ninguém. Porque a cada mana dessa que está ligada aí à branquitude, e a gente colocar ela na rua, a gente não vai segurar, porque a gente nem se segura. Então a gente pensa, ao menos, que essa mana possa, por dentro, tentar pautar questões raciais. Ontem, na reunião da coordenação ampliada que a gente vai iniciar fora de mulheres negras, a gente falava isso. Agora a gente vai querer discutir como é que as mulheres negras que estão dentro do partido estão pautando a questão racial. Porque não é fácil, não estão pautando. Porque o partido tem dono. O sindicato também. Entendeu? Então, o que você não fica... vou fazer enfrentamento. Pois porque se fizer enfrentamento, como é que acontece no sindicato? Tchau. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem exemplos dentro da UGT, de manas que não puderam fazer enfrentamentos, porque deixa pra lá, arruma aqui, arrumaria. A gente está de olho e dizer que a gente não esqueceu. Eu, por exemplo, não esqueço de nada. Então, assim, é só para dizer que isso acontece. A gente tem exemplos e avisar para os nossos companheiros. Audre Lorde, que era uma intelectual negra estadunidense, ela dizia o seguinte:
O silêncio não me salvou e não vai salvar você. O silêncio é um dos piores caminhos. A gente achar que o tempo vai resolver. O tempo acalma, abafa, mas o tempo não faz diferença. Então a gente já tinha esquecido o processo de escravização, né? Então assim, são essas questões que a gente está tendo, olha, a oportunidade de falar isso aqui, sabe? A gente desafia e dizer para os companheiros sindicalistas, a gente não está num processo de disputa. Não está. Eu quero dar um exemplo meu. Serjão é presidente do sindicato. E eu até digo para ele, Sérgio, assim, quero agradecer no ar, né? Sérgio me dá uma disponibilidade para eu, na época da marcha. É claro que algumas coisas eu tenho que cumprir. Mas ele me dá uma disponibilidade de eu girar. E se precisar de recurso para eu ir aqui, ali e acolá, né? Eu fui para a África. Eu não fui para a África pelo sindicato, nem pela central sindical. Né? Eu não tinha dinheiro para me bancar na África. Fui para a África. Eu fiquei 10 dias na África. Então assim, e fora os outros lugares que eu vou, se eu solicitar o Sérgio apoio para uma alimentação, para uma passagem, ele não nega. E quando ele não nega, não é porque ele quer se ver livre de mim, não. É porque ele acredita nessa pauta. Né? Ele acredita que a gente vai poder mudar. Na verdade, é um investimento. Por exemplo, a gente... Você vai crescendo. Quando eu cheguei no sindicato, eu era a única mulher na diretoria. Agora nós teremos 5. Olha que avanço. Ah, mas demorou muito tempo? É assim mesmo. É assim mesmo as transformações. Mas nós teremos 5. Nós vamos ter, obrigatoriamente, a gente vai ser provocado a fazer uma discussão e um recorte de gênero dentro da militância. Mas isso só aconteceu porque o homem que está lá, ele entende a importância de dar essa abertura. E eu não estou disputando com ele. Porque a gente cria uma relação de respeito. Uma relação de parceria. Então a gente não está disputando. Não tenham medo das mulheres negras. Não tenham medo. Tenham respeito. E, na verdade, não tente nos apagar. Porque o nosso avanço, gente, acreditem, é caminho sem volta. É caminho sem volta. A gente está caminhando. E é bom saber que a gente tem parceria. Eu acho que, quero de novo dizer, talvez tenha sido uma das melhores mesas que eu vim aqui 3. E quero dizer que foi uma das melhores. Ou quero dizer que foi a melhor. Porque olha o que a gente está trazendo em nome da marcha. A gente está falando de verdade, como sindicalista, a importância da marcha que vai reverberar nas outras políticas. E dizer, para quem não é sindicalista, é importante dizer isso. Sim. Sempre falo, gente, principalmente a mulherada. Ah, que sindicato é isso? Sindicato é nada disso. Tudo que a gente conseguiu hoje, bem ou mal, agradeça ao sindicato, à organização sindical. Não deixem para buscar o sindicato na hora da dor. Não deixem para buscar o sindicato na hora em que tomarem um chute, que forem injustiçados. Não deixem, porque fica pior. Então, assim, falar também que a gente questiona o sindicato, mas dizer que a gente reconhece o sindicato como único instrumento político que defende com alma os trabalhadores. Tem problemas, tem defeitos, tem pessoas cheias de treta, mas a instituição sindical é o caminho. A gente está desde 2017. Desde 2017 ou 2017 com a lei. 2017. Desde 2017 com a lei. E a gente está sobrevivendo. A lei era para enterrar os sindicatos, jogar a última pá de cal. E a gente se reinventou e a gente está aí. Então, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do mundo, aonde chegar e dizer o seguinte: sindicato é importante e nós precisamos lutar pelo nosso espaço dentro do sindicato. E é isso que a gente está fazendo. Então, ter a oportunidade de ter esse espaço, ter a oportunidade de ter um vice-presidente que quer nos ouvir, né? E é isso. E vamos para a marcha. Exato. Vamos para a marcha. Dia 26, domingo. Estarei lá do lado da marcha, vai estar a marcha. Aí eu quero dar um recado para quem é da capital. Domingo agora, Sim. nós vamos fazer uma oficina de pirulitos. O que é isso? Pirulitos como nos velhos tempos, né? Lembra? Antes a gente só tinha pirulitos, lembra? Os nossos sim. atos. Era pirulito. Mostra pra lá, pra Isso, câmera lá, aqui, o nossas pirulito. pautas, ó. Então, a gente vai fazer a confecção dos pirulitos, que a gente traz as nossas pautas e as nossas ancestrais. E vai ser Na capital, nós vamos fazer domingo, porque
é encontro de terreiro, tem churrasco, tem música. Nós vamos fazer domingo no IPCN, que é uma instituição, uma das primeiras instituições, a primeira, né, do estado do Rio de Janeiro, do movimento negro. Nós vamos fazer ali na Rua Mendes Sá 208, porque a Mendes Sá é fechada ali, próximo à Praça da Cruz Vermelha. Mas também a gente está orientando os municípios que façam seus pirulitos, ou façam no transporte, no ônibus vindo para o Rio, enfim. E dizer que quem quiser chegar é super bem chegado. A gente precisa de muito papelão para a gente fazer os pirulitos. A gente precisa de cola, a gente precisa de pilô, né? A gente precisa dessas coisas. Cola, pilô, Cláudia, a gente precisa de cola, de pilô. E dizer que é só chegar, Durex e as bandas que quiserem chegar, o churrasco é colaborativo. Então a gente sabe que a gente já chega com a nossa sacolinha. Manda a lista, uma pequena lista desse material pra gente. Aí eu vou pedir a federação, ou a UGT, ou o Sindicato de Rio para colaborar nessa... Muito bom! Ou o Sindicato Filantrópico. Sérgio, por favor. Ó, e ficou uma pergunta pro final, que a gente já tá, né, quase... Estourando, né? já estamos estourando. Ficou a pergunta do Dr. Cláudio pro final, e vocês três vão responder, por favor. Todo mundo vamos aproveitar e vamos falar, né? A pergunta é, olhando para o passado de vocês, para as conquistas que vocês já obtiveram na vida, olhando para frente, ver o quanto que falta ainda para conquistar, qual é o sentimento de vocês hoje? A pergunta foi filosófica, até eu gostei da pergunta. O seu Nolasco também fez uma provocação aqui para vocês. Eu falo também, tá? Eu acho que... Só a provocação do Nolasco, aí você pode colocar... Já fala das duas, né? Já uma resposta. O que o Nolasco estava falando... Cadê o Nolasco? Tem alguma atividade junto às escolas, ou seja, a educação não seria um fator importante para se entender o racismo? Afinal, somos todos um cidadão. Perfeito, a educação transforma, perfeito. Dá só um... que chegou um pouquinho depois do horário hoje, não chegou no horário habitual, para eu vir, que ela botou assim, ela eu tô já tinha aqui, chegado, Ela colocou. E a Celina? Quem vai começar a responder olhando para... Como é que é? Olhando para trás? Eu vi em Celina também. A Celina também chegou, Vamos lá, Cristina. Não, então, o que eu percebo no decorrer desses anos, né? Primeiro eu vou lá numa pergunta que você fez, né, numa colocação que você fez, que a maioria dos militantes, nós éramos militantes, e depois como movimento sindical. A minha trajetória, e aí até eu também descobri isso também, eu tive que parar para pensar no lugar onde eu estava, quem eu era. Quando eu chego no sindicato, eu cheguei no sindicato sem saber o que era um outro sindicato. Dirigente sindical, fui convidada para ir para uma chapa devido a ser uma mobilizadora de um local, o Hospital Antônio Pedro, onde era da oposição. E ali eu trabalhava ali e tal, fui convidada a vir para o Sindicato da Cruz. Quando eu cheguei na diretoria do sindicato, que eu fui entender, aí, tipo, quando as pessoas começavam a ir lá no sindicato, eu encontrava um monte de conhecido, vários conhecidos, tudo de comunidade. Eu falei assim, gente, por que todo mundo vem aqui? Porque eram os profissionais da limpeza, do asseio e conservação e a limpeza urbana, os gari que varriam a rua. Aí eu me senti como se estivesse em casa. As pessoas que eu estudava, porque eu sempre morei em periferia, estudei em escola estadual. Então eu encontrava com todos nessa categoria. Falei assim, gente, o que é isso? Como é que eu vim parar aqui? Aí todo mundo, Cristina. E nesse meio tempo começou um movimento comunitário. E aí o que eu fui entender? Conversei com o Romero, né, o presidente, é claro, não vamos fazer ação social no morro tal. Aí eu comecei a ingressar no movimento comunitário. Porque eu sabia que nossa galera, que era os nossos representados, era lá que eles estavam. Então daí eu iniciei assim, movimento comunitário, movimento de mulheres, movimento negro, até chegar onde eu cheguei. Por entender aonde eu estava e quem são os nossos representados. Porque eles necessitavam não só
das questões trabalhistas, eles necessitam de políticas públicas. E aí eu pude entender que para ajudar e fazer um pouco mais, né, devido à representação que eu estava no sindicato, eu tinha que estar inserida nesses debates, nos fóruns, nos conselhos, para poder dar voz a minha categoria. Então, assim, foi a categoria que me fez, não foi, eu não cheguei lá militante. Então, eu tenho muito orgulho disso, de chegar onde eu cheguei por essa categoria e vou até o final. Hoje a gente até falava, sabe, Cristina, lá na federação, que você realmente, né, doutor Cláudio? Guerreiro. E vou até o final, entendeu? Porque eu estava falando lá sobre e aí, isso, assim, né? a gente encontra todos. Aí é um primo, é um tio, é um filho de um amigo, tá todo mundo lá. E isso aí é assim, não é só na comunidade de Niterói. A gente chega no Rio, onde a gente for encontrar o trabalhador do asseio, eles precisam dessas políticas públicas. Não estávamos fazendo fofoca, Não era fofoca, não. Estava realmente... A gente estava... já não tô dele! Não faz fofoca não, doutor Cláudio. Que negócio é esse? É que você falou assim, a gente estava falando de você. Não era falando. A gente estava organizando como é que seria o podcast, tá entendendo? Sim, o podcast. é porque às vezes as pessoas não sabem, mas a gente sempre troca, né? Como vai ser, tu já pensando o que você vai falar, como é que faz. Aí eu falei pra ele, eu tô fazendo o meu roteiro e tal, mas eu não sei como conduzir direito, porque não é um assunto que a gente tem propriedade pra falar, então teria que ser vocês mesmo. Aí a gente tocou no seu nome, então foi isso. Quando vem essa pergunta, aí eu fui lá atrás, aí eu volto assim, nós éramos do movimento sindical, onde não tinha mulheres na mesa. Através do governo Lula, a primeira conferência de política para as mulheres, a união de sindicalistas do movimento social, onde os sindicalistas puseram falar suas pautas dentro do movimento sindical. Aí vocês podem observar que depois de lá em 2003, se eu não me engano, começou a Comissão de Mulheres dentro do sindicato. As mulheres sindicalistas começaram a conversar. É porque eles sobre... ficaram mais inteligentes e entenderam que precisa ter foi mulher lá não. dentro. Foi a união das mulheres sindicalistas com o movimento social. É outro cuidado que o movimento sindical precisa ter. Eu estou sempre debatendo, sempre comunicando. Não tem como o movimento sindical caminhar sem movimento social. Porque na hora que a gente precisa de ajuda, conciliação para nossas pautas, é no movimento social que a gente vai buscar. Aliás, o movimento sindical também é um movimento social. Sim, a gente tem... Só que se perdeu, né? Perfeito. E aí, assim, só para resumir agora, aí quando a gente chega até aqui na 12ª marcha, eu tenho muito orgulho. Por que eu tenho orgulho? Hoje está nós três aqui, mas nós somos muito mais. Nós somos muito mais que conseguimos estar atento a essa pauta e essa política. Claro, umas com dificuldade, com menos, com mais, e umas com mais tranquilidade. Mas nós somos muito mais que conseguimos chegar até aqui. E isso nos dá esperança de caminhar para mais adiante. Não tem como parar. Porque nós temos os nossos jovens que precisamos dar conta e mostrar, né, a pauta política do racismo estrutural como é forte na nossa vida. Respondendo. Fátima, vamos lá. Olhando para trás, olhando para frente, qual é o seu sentimento aí? Então, falando um pouquinho também de como eu entrei no movimento sindical, tá? Eu entrei pelo assédio CBTU, onde eu tive um trabalho apoiado pelo nosso presidente, diretor que faleceu, Antônio Carlos. Foi ele que me trouxe para o movimento, quando acreditou em todo o trabalho que eu fiz na CBTU para defender as mulheres. Marta, só se você me permite, eu até que... Não, só para a gente não perder só essa oportunidade, que anteontem, eu acho que completou 1 ano do falecimento do Antônio Carlos. Isso. Tá, aí tem que deixar aqui a nossa homenagem aqui, ao Antônio Carlos, grande dirigente sindical. Antônio Carlos presente. Antônio Carlos presente também aqui, tá? Desculpa, só para não perder o que você falou realmente. E eu me sinto assim, no início de toda a luta, de toda a dificuldade
que eu passei, porque Antônio Carlos foi o que me abraçou, me trouxe para o movimento, quando me ajudou a defender as mulheres na CBTU, que era a CBTU. A gente sofreu, porque ali na pauta das mulheres negras, faltou também um pirulito do assédio, que nós também sofremos muito, bastante, né? Todo tipo. E foi nesse momento que eu entrei para o movimento, porque o Antônio Carlos acreditou no trabalho que eu fiz na CBTU e me trouxe, me convidou para para a diretoria. Que comecei como delegada e hoje vice-presidente. E eu devo isso muito ao Antônio Carlos, eu não esqueço nunca disso. E me sinto, porque de tudo que, respondendo a tua pergunta, a diferença, o que eu senti de ir lá para cá. Às vezes eu me sinto um pouco incapaz, porque eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de ajudar mais, de dar para as minhas companheiras mais qualidade de vida, mais empregabilidade. Muitas vezes, Cláudio, não sei se você sabe, sou fundadora de uma ONG também, no município de Iguapi, e muitas das vezes eu tiro do meu para ajudar as companheiras que às vezes têm dificuldade de saúde, dificuldade de emprego, dificuldade de poder ajudar. E olhando, né, o que nós passamos, o que nós temos hoje, eu tenho muita esperança, não sei, e peço muito a Deus para que nos fortaleça, principalmente nosso grupo fortaleça, para que a gente tenha mais garra, mais condições de continuar brigando para ter e dar condições para nossas amigas, nossas companheiras. Então, eu entrei para o movimento lá atrás nesse sentido. E não perco um momento. Eu digo que às vezes nem consigo dormir quando uma companheira me liga e me pede ajuda. Né? Eu não consigo, porque enquanto eu não consigo resolver o problema dela, eu não me sinto bem. Então, de lá para cá, eu tenho o que nós conseguimos e o que a gente ainda espera. Eu estou com muita esperança de que a gente possa melhorar bastante. O meu sentimento é de alegria por poder estar aqui hoje e de poder ajudar e a esperança de conseguir todas essas pautas aí. Essa é meu sentimento. Vocês são verdadeiras agentes de transformação. É verdade. Vamos lá, Kátia. Então, meu sentimento é assim, olhando para trás, né, e olhando para trás e falando de hoje, no sentido assim, a gente foi acumulando muita responsabilidade, né, no que faz. Porque conhecimento é poder, mas conhecimento também exige muito de você. A gente, não tenham dúvidas, o quanto a gente abre mão de família, o quanto, principalmente mulheres, né, nós que somos mães, quantas vezes a gente, porque assim, a militância, ela vai te levando para vários caminhos, né? Você começa, daqui a pouco você está aqui, você está ali, você está lá, enfim. Mas é isso, é dizer pro Cláudio que chegando hoje aqui a gente diz o seguinte, né? O quanto a gente está fortalecida e tem o maior desafio, sabe, Cláudia? Não precisar dizer sim senhor, sim senhor. Você entendeu o contexto político. Porque a pior coisa, é isso que o movimento te dá. Né? A pior coisa é quando você vai falar com uma pessoa, e a gente falou isso várias vezes aqui, e a pessoa tem fragilidade naquilo que ela fala, porque ela não consegue sair daquele quadrado dela. Né? E o movimento e a militância vai te dando, sabe, esse olhar de você entender o contexto político. Porque para nós, e aí nós pessoas negras, as pessoas, para além das mulheres negras, se a gente não entender o contexto político, sabe, a gente não consegue avançar. E também assim, o compromisso, uma coisa que para mim, olhando para ontem, vendo hoje, o compromisso que a gente vai adquirindo com a luta. Né? E a gente sabe que a luta depende de nós, a gente sabe que a gente vai deixando o nosso nome, porque o bacana é esse, o bacana é saber que as pessoas respeitam a gente pelo que a gente faz, né? Claro que várias vezes a gente é cooptada, evidente, os convites vêm, porque assim, as pessoas precisam nos parar.
né? Algumas manas são paradas como Marielle foi parada, tombam logo, porque é muito normal, né, da militância. Mas outras manas são paradas de outras formas. Você acaba sendo cooptada por um emprego, cooptada por um lugar, e aí aquilo é uma mordaça, porque o poder é sedutor, a gente também gosta. Dinheiro é bom, a gente também gosta. Então é uma luta para que você possa não se perder. E é isso, e assim, a gente começou um processo da marcha, para a marcha não virar uma grande festa. A marcha é um ato, ela tem chamada, ela tem posicionamento político, né? Ela tem objetivos pós-marcha. Então não é um oba-oba, uma festa, é um grande encontro, é uma grande celebração, é um grande aquilombamento. Quando a gente fala de aquilombamento, a gente está falando de força, porque não basta, todas as mulheres negras são super, hiper, mega convidadas e serão muito bem-vindas. A gente precisa começar o seguinte, não basta ser preta. Porque quando a gente fala de mulher negra, a gente está falando de posição política. O povo preto é posição política, também nem é cor de pele, tá? Porque a gente não está falando de negras retintas. E embora a gente saiba que nós, as retintas que estamos aqui hoje, sabemos que o racismo pega primeiro e pega pesado, né? Mas dizer que o racismo, se a mãe do mundo é África, e aí também não dá os direitos das pessoas da pele branquinha querer esse lugar. Porque tem isso, né? A gente tem avançado e tem um monte de... A gente, acho que um exemplo para fechar é o processo eleitoral. Né? Agora a pessoa tem a tal da cota do povo preto. Aí tu pega uma pessoa que nunca falou de preto, porque precisa falar. Ser preto, quando você abre a boca, você fala. Eu, mulher negra, aquela mulher negra, é porque aquela criança negra, porque você é racista, sabe? Você se posiciona. Agora, ser preto da oportunidade, da cota, né? Que tem lá um dia... Vergonha, se vocês olharem, e é bom, quero dizer, isso é bom a gente olhar, né? Se você for olhar lá no cadastro dos candidatos, que fica lá no TSE, no TRE, né? Eles precisam dizer o que eles são. E aí, os caras, sem vergonha nenhuma, sou negro. Aí você vai lá, olha a cara do caboclo, o que é isso? Aí tu vai atrás, tu vê as atrocidades que fazem. Mas isso também a gente viveu com as cotas da universidade. O povo, todo mundo era muito puto com cota, porque cota é privilégio. Sim, cota é privilégio para quem nunca teve privilégio. Cota é privilégio para equiparar privilégio. E aí o povo caiu de pau em cima das cotas. Mas a gente viu os escândalos aí Brasil afora. De gente branca, alva, querendo cota para entrar na universidade. Pessoas que a vida inteira estudaram o fundamental e o médio em escolas particulares de ponta. Mas na hora de ir para a universidade, eu sou pretinha, eu quero a universidade pública. Não segue, né? Então nós temos isso. As empregadas domésticas. Não vou garantir o direito dessas mulheres para quê? Não vou assinar carteira, não posso. Ô gente, quem não pode ter empregada doméstica levanta cedo para lavar sua louça. Final de semana para fazer sua faxina. Você está entendendo? Então, o que eu estou dizendo é que olhando para trás, dizer o tanto de responsabilidade que a gente tem, mas também admitir que a militância abre muitas portas para a gente, sabe? Mas, sobretudo, nos cobra uma responsabilidade tamanha. E dizer para o Nolasco que eu acredito cegamente que o caminho é a educação. Ainda não é essa educação. É uma educação construída por nós. Uma educação onde possa falar de todos os segmentos da sociedade brasileira. E falar de todos os segmentos da sociedade brasileira é falar das mulheres negras, é falar do povo preto. E eu quero dizer para essas pessoas que dizem, quando a gente está falando de povo preto, a gente está falando da bicha preta, a gente está falando das trans pretas, a gente está falando do povo preto. Que às vezes tem sempre, não, a juventude, entendeu? A gente está falando de todo mundo. Das nossas griots que tem história para contar. Então a gente está falando de todo mundo que é preto. Não fica botando vírgula, não. É preto, está lá dentro, para a gente tem importância e tem a questão. E as trabalhadoras não vão ficar de fora, né? Então a gente está falando
de todo mundo. Já quero agradecer muito. Estou muito feliz de saber que o vice-presidente da UGT pediu uma relação para os pirulitos do Rio de Janeiro. Muito bom! E quero pedir o Nolasco também. Pedir vocês, a gente vai mandar o material online, né? Pedir o Nolasco também para divulgar. E quem conhecer no Rio, entendeu? Divulgar também, botar na sua página, botar no seu Instagram. E assim, as pessoas não negras podem contribuir muito na mobilização. E nossos diretores, tanto da FETERG quanto da UGT, por favor, né? Se mexam a partir de hoje, contribuam com a Marcha das Mulheres Negras e procure incentivar. No primeiro momento a mulher preta vai falar, não quero. Procure incentivar, entenda isso como espaço de formação também para as mulheres negras sindicalistas. Valeu, obrigado mesmo. Então vamos lá. Estamos chegando ao final, né, de mais um podcast. Eu vou... Léo, dá para você mostrar? Aqui é o... Eu bebi todas as águas. Eu também. O card, né, da marcha, a divulgação. É a 12ª Marcha das Mulheres Negras do Rio, em defesa da democracia, contra o racismo, pela reparação e bem viver. Dia 26 de julho de 2026, a concentração a partir das 10 horas, no posto 2 em Copacabana, né? E aqui os pirulitos que eu não sabia que o nome era pirulito, aprendi agora, gente. Isso é de muito Isso tempo, é né, muito Cláudio? tempo. Desde que Isso mundo é é antigo, mundo. Aprendi agora. É. E aí aqui tem todas as pautas que vão ser... Faremos muito mais, muito mais. Isso. E o racismo mata, eu voto nas pretas. Direitos, não privilégios, né? Fim da escala 6x1, que também é uma causa que a gente tem Importantíssimo para nós. Né? E a voz das mulheres negras construindo o futuro da democracia de verdade e com representatividade. Verdade. Por uma ministra negra no STF. Mostra aí, Léo, por favor. Isso aqui foi um desenho ou vocês aproveitaram uma foto? É um desenho. É uma mana que risca. Não, Ela risca. Uma artista. Não, mas ela Risca. Ela vem fazendo. Ela Show, né? Porque a gente não tenta, se você olhar aí, a gente tenta incluir o máximo. E acho que a gente deixa um recado aqui para as mulheres negras e para o povo preto. Gente, não existe direita antirracista. Parem de votar em quem o seu patrão pede, quem sua amiga pede. Olhem para os lados. A gente errou a vida inteira, a gente vem errando com pessoas não negras. Vamos dar uma oportunidade, vamos errar com gente preta. Vamos errar com a gente mesmo. Né? Vamos errar. Se é pra errar, Se pra errar, vamos errar com gente preta. Vamos errar com nós. gente. A gente já tem errado muito com pelo menos a pessoas gente já não tem negras. espaço para puxar a orelha. Né? Só um minutinho, Obrigada. gente. Eu quero só dizer que a federação tem atendimento jurídico toda É terça-feira, né, presencial, né, com a doutora Andréia. Caso algum trabalhador que esteja conosco precise de alguma ajuda no departamento jurídico, alguma assessoria, tirar uma dúvida, quando a gente mesmo não consegue tirar, né, no atendimento do WhatsApp, você pode agendar com a doutora Andréia toda terça-feira, através do nosso WhatsApp, que é o 21 984 94 81 18, e a doutora Andréia vai te atender. Caso também não consiga vir, seja de um município mais longe, nós temos o doutor Cláudio, que sempre nos ajuda, né, dando assessoria aos trabalhadores, como também o doutor Cláudio Goulart, tá? E a federação está de portas abertas para te receber, né, e tirar todas as suas dúvidas. Você tem algum momento jurídico para falar? Não? Não, tem sim. Quer Tem, dizer, então fala. Hoje rapidamente. você tá quietinho, Poxa, deixou todo mundo falar. o protagonismo hoje É é das dela. mulheres. Deveria ser todos os dias, né? Mas Vamos, vamos, Cláudio, por isso. vamos lá, gente. É só para falar em relação à questão da negociação coletiva do guardião de piscina, do salva-vida. O sindicato patronal entrou em contato com a federação e disse que estaria enviando hoje para a federação a contraproposta ao nosso pedido, à nossa pauta de reivindicações. Nós já estamos agendando uma reunião para segunda-feira que vem, que é dia 21, não é isso? Segunda que vem? Dia 20. Dia 20? Segunda, dia 20. Dia 20 nós vamos ter uma reunião já com vários trabalhadores para discutir a pauta que foi apresentada pelos empresários, tá bom? Acho que esse é o momento hoje, jurídico.
E nós estamos chegando ao final. Quero agradecer ao Léo da 3.com, que nos deu toda essa assistência e faz todas as semanas o podcast conosco. Agradecer a cada uma de vocês. Mais uma vez dizer que para mim é muito importante conversar com vocês, escutar, né, a história de vocês. Para mim, vocês também me incentivam a entender melhor. E aí, quando a gente entende melhor, a gente tem mais o que falar e o que viver, né? A gente precisa entender o outro lado, assim, as lutas, e entender as pessoas para que a gente também possa viver e agrupar junto com o que está acontecendo. Por exemplo, a marcha. Eu posso ir lá e participar da marcha, posso? Deve. Então tá bom. Então, Deve. É um momento de muito aprendizado, de muita emoção. sim, isso é muito importante, Cláudia. Não precisa chegar lá, não precisa chegar no começo, não. Quem não aguenta andar, pode pegar da metade, nós vamos até a Pedra do Leme. Vai do posto 2 até o Leme? Até a Pedra do Leme, lá é muito lindo. Lá é um espaço muito legal para comprar arte das mulheres, para Vai ter comer. feira, fala Tem isso, feira, gente. tem Vai show, ter feira, sim. comida, As pretas comida. fazem os artesanatos, tem comida, tem show, tem samba, tem performance. A marcha é muito linda. Quem aguenta andar devagarinho, a gente diminuiu muito o percurso, porque era no posto 4. Mas 10 anos depois também a gente teve problema nos joelhos, todo mundo. Então a gente agora sai do posto 2 e nas laterais. Você na altura do Copacabana Palace, seria? Por ali. Mais em frente ao Lido, por ali, Praça do sim, Lido, sim, por ali. sim. E indo nas laterais e vou encontrar muitas pessoas. Esse ano, preparem-se, é evidente que a gente vai ter uma influência muito grande das pré-campanhas, não tem jeito, né? Mas enfim, faz parte do jogo. Sejam todos e todas bem-vindas. Agora, proporcione que as mulheres negras cheguem. Principalmente os companheiros diretores. Não precisam ir sozinhos, levem uma mulher negra. Muito obrigada por mais um podcast, né, doutora? Esse é mais um podcast, e esse de sucesso. Isso aí. Gente, boa tarde. Boa tarde. E até a próxima quarta. Obrigado a todas vocês aí. E vamos pra marcha.